Boa noite a todos. Então, hoje nós temos como palestrante o Kleber Barros, que eu não pus o sobrenome porque eu não lembrei. Então, o Kleber vai nos trazer o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de seres perfeito como o vosso Pai é. Kleber, tenha bondade. Senhoras e senhores, meus irmãos espíritas encarnados e desencarnados, nossos amigos que nos acompanham pela internet, eu trouxe uma oração que eu peguei na saída de casa hoje e eu gostaria de compartilhar com vocês, que vai nos ajudar muito nessa noite de hoje, que diz o seguinte, essa prece: agradecemos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade. Pedimos que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo de hoje. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando aqui e em vossas casas, vossas residências. Que assim seja. Mais uma vez eu agradeço essa casa de luz pela confiança em mim depositada, para que possamos falar hoje, nesta noite, sobre o capítulo 17, Seres Perfeitos. É minha intenção expor como Kardec nos traz, ou como nos ensina a interpretar as palavras do nosso Mestre Cristo Jesus. Esta obra monumental, compilada no século XIX, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não apenas trouxe à luz aos ensinamentos do Cristo, do nosso Mestre, mas ele trouxe sobre a ótica do Espiritismo e nos ofereceu uma visão mais esclarecedora sobre a moral e a conduta humana. No contexto desta obra, Kardec buscou reunir e interpretar as mensagens dos espíritos superiores, trazendo à humanidade uma expectativa renovada sobre existências e princípios éticos que norteiam a vida terrena. E é nesse panorama que o capítulo 17 nos destaca como um farol, iluminando o caminho daqueles homens que buscam compreender e trilhar a senda da perfeição moral. Esse capítulo não é apenas um chamado à perfeição absoluta, mas sim um convite para a constante busca pela melhoria interior, pelo aprimoramento moral e pela evolução espiritual. Ele nos convida a refletir sobre o que significa ser perfeitos à luz dos ensinamentos de Cristo Jesus, abordando a perfeição como um estado de progresso contínuo, não algo inalcançável, mas como um constante aprimoramento de nossas virtudes e conduta. É aqui que encontramos a relevância fundamental deste capítulo. Ele nos incita a refletir sobre o nosso papel na construção de um mundo melhor, a começar por nós mesmos. Através das palavras de Kardec, somos levados a compreender que a busca pela perfeição moral não se limita a uma aspiração distante, mas é um chamado para a transformação interior, para a prática do amor, para a prática da caridade,
para a prática da virtude no nosso dia a dia. Então vamos juntos explorar as profundidades deste capítulo e refletir sobre como podemos aplicar seus ensinamentos. Esses ensinamentos para a nossa vida, rumo a um aprimoramento constante de nossos valores e conduta moral. Vamos mergulhar juntos nessa jornada de reflexão e crescimento espiritual. E ao mergulharmos no cerne deste capítulo, somos confrontados com uma visão peculiar de perfeição. Podemos ter certeza que não é um estado inatingível, mas sim um processo contínuo de crescimento moral e espiritual. Kardec nos apresenta a perfeição como o caminho de aprimoramento constante, onde cada atitude ética e cada virtude cultivada nos aproxima desse ideal. Ele aborda a perfeição relativa e a perfeição absoluta, ressaltando que a perfeição absoluta é um ideal a ser alcançado, mas que a perfeição relativa está ao alcance de todos nós, no contexto de cada um de nós, e de acordo com a nossa capacidade de estágio evolutivo. Ele também discute nesse capítulo as provas e expiações, enfatizando que as dificuldades e desafios que enfrentamos ao longo da vida têm o propósito de nos fazer progredir moralmente. Ele destaca a importância do perdão, da resignação diante de nossas adversidades e da prática da caridade como elementos essenciais para alcançarmos a perfeição moral. Esse capítulo é rico em reflexões sobre nossas jornadas espiritual e a nossa compreensão nas experiências vividas. Com essa introdução, ou com esse resumo desse capítulo, quero continuar a detalhar, da melhor forma possível, essas palavras de Kardec. Esse capítulo contém 9 itens. Eu gostaria depois que os senhores em casa pudessem rever tudo que consta no Evangelho. Eu vou tentar aqui trazer um pouco de cada capítulo, resumido, para que nós possamos refletir em conjunto. O primeiro item, cada capítulo não, cada item, o capítulo é um só, é o 17. No primeiro item, Kardec vai nos falar sobre características da perfeição. Ele aborda as características que representam esse ideal. Para Kardec, a perfeição moral não se refere a um estado inatingível de perfeição absoluta, mas sim a um constante progresso de aprimoramento do ser humano. Ele nos fala do amor incondicional, que é a nossa capacidade de amar sem esperar nada em troca, manifestando compaixão, solidariedade e empatia. Ele nos fala da caridade e da solidariedade, onde devemos agir com generosidade, ajudando o próximo com desinteresse ou sem interesse. Como compreensão e compaixão, ele nos fala da humildade, onde devemos reconhecer nossas próprias limitações, onde devemos agir sem orgulho, onde devemos manter a simplicidade e a autenticidade.
nos fala da justiça e equidade, onde devemos agir de forma mais justa e equilibrada, respeitando os direitos e necessidades dos outros. Ele nos fala do respeito, onde devemos valorizar e respeitar as diferenças individuais, as ideias e crenças, promovendo um ambiente de harmonia e entendimento mútuo. Ele nos fala de autodisciplina e autodomínio, onde devemos controlar nossos próprios impulsos e emoções, buscando agir de maneira racional e equilibrada. Kardec considerava essas características como elementos essenciais para a evolução moral do ser humano. Ele enxergava a busca pela perfeição como um caminho gradual, onde cada pessoa, por meio de suas experiências e escolhas, caminhava em direção a um estado de maior equilíbrio espiritual. No próximo item, Kardec vai nos falar sobre o homem de bem. Segundo a ótica do Espiritismo, por ele mesmo codificada, ele nos destaca que as virtudes e princípios éticos que delineam o homem de bem, enfatiza que o homem de bem não é perfeito, mas busca constantemente a perfeição ou aperfeiçoar-se moralmente, agindo de acordo com os princípios de amor, com os princípios de caridade, com os princípios de justiça. É alguém que, por meio de suas atitudes e posturas, contribui para a construção de um ambiente mais harmonioso e fraterno. No item seguinte, Kardec vai nos falar sobre os bons espíritas. Ele destaca as características e condutas que definem alguém como um bom espírita, em consonância com os princípios espíritos ou espíritas. Ele nos fala da prática dos ensinamentos espíritas, onde os bons espíritas, onde nós não se limitamos apenas ao conhecimento técnico da doutrina, mas buscamos aplicar seus ensinamentos no cotidiano, no dia a dia nosso, aqui, lá fora ou acolá. Ele nos fala da moralidade e da conduta do espírita, onde deve-se viver de acordo com os princípios éticos e morais ensinados pelo Espiritismo, procurando melhorar constantemente sua conduta moral. Ele nos fala que devemos praticar a caridade de forma ampla, ajudando o próximo em suas necessidades materiais, morais e espirituais. Ele nos fala que devemos buscar constantemente o estudo e a reflexão sobre os ensinamentos espíritas, aprofundando-se nos princípios da doutrina. Ele nos fala que devemos demonstrar tolerância diante das diferenças de opiniões. Vou repetir. Ele nos fala que devemos demonstrar tolerância diante das diferenças de opiniões, compreendendo e respeitando as visões diversas dentro e fora da doutrina. Ele nos fala
que devemos cultivar a paz interior, buscando o equilíbrio emocional e espiritual, mesmo diante das adversidades do dia a dia. Ele nos fala que devemos praticar o amor ao próximo de forma genuína, estendendo a fraternidade e a solidariedade a todos, independentemente de raça, de religião, ou posição social, ou de dinheiro. Ele nos fala que ser bom espírita vai além de frequentar centros espíritas ou estudar livros da doutrina. Resumindo, envolvendo principalmente a prática cotidiana dos princípios espíritas, a busca pela melhoria pessoal e a vivência dos valores de amor, de caridade e compreensão. Contribuindo para a construção de um mundo mais justo e mais fraterno. No próximo item, Kardec vai nos falar sobre a parábola do semeador, sendo esta uma das passagens mais conhecidas em todos os evangelhos, e muito bem referenciada por Kardec nesse capítulo 17, onde ele utiliza como exemplo para ilustrar o processo de disseminação dos ensinamentos morais e espirituais e como devemos reagir a esses ensinamentos que recebemos aqui nessa casa. Sei que todos aqui já conhecem essa parábola de cor e salteado, mas minha palavra não ficaria completa se não fizesse com as explicações de Kardec. Então a parábola diz assim: um semeador sai a semear suas sementes. Partes dela caem à beira do caminho e os pássaros a comem. Outra parte cai em solo rochoso, onde germina rapidamente, mas por falta de raízes, seca ao sol. Outras caem em espinheiros, que sufocam o seu crescimento. E finalmente, algumas sementes caem em solo fértil, onde germinam, crescem e produzem frutos com abundância. Kardec faz uma interpretação espiritual desta parábola, relacionando os diferentes tipos de solo com a receptividade nossa, das pessoas, aos ensinamentos morais e espirituais. Então, ele nos fala que as sementes que caíram no solo à beira do caminho representa aqueles que ouvem os ensinamentos, mas não o compreendem, ou os consideram superficialmente, permitindo que ideias negativas ou distrações os impeçam de aceitar os ensinamentos. Ele nos fala que as sementes que caíram em solo rochoso simboliza pessoas que recebem os ensinamentos com um entusiasmo inicial, mas sua aceitação é superficial e falta-lhes consistência para superar desafios e dificuldades. Ele nos fala que as sementes que caíram nos espinheiros
refere-se àquelas que até absorvem os ensinamentos, mas são sufocados pelas preocupações mundanas, como ambições materiais ou vaidades, impedindo o seu crescimento espiritual. E por último, ele nos fala das sementes que caíram em solo fértil, que são as pessoas receptivas aos ensinamentos, que acolhem, que compreendem, que aplicam em suas vidas no dia a dia, permitindo o crescimento espiritual pleno e frutífero. Kardec utiliza essa parábola para enfatizar a importância da receptividade e compreensão dos ensinamentos espíritas ou espirituais, indicando que apenas aqueles que cultivam uma mente aberta e receptiva podem verdadeiramente beneficiar-se dos ensinamentos, permitindo que cresçam e frutifiquem espiritualmente. No próximo item, Kardec vai nos falar sobre o dever, sob a ótica espírita, claro, relacionando a busca pela perfeição moral e espiritual também. Ele destaca que o cumprimento do dever está profundamente ligado à evolução espiritual do ser humano, sendo uma das bases para o progresso moral. Ele ressalta que o verdadeiro dever não se limita apenas nas obrigações sociais ou materiais, mas também abrange as responsabilidades morais e espirituais. Ele destaca ainda que o cumprimento do dever não é apenas uma obrigação social, mas uma necessidade para a nossa evolução espiritual. Ele enfatiza que o ser humano deve buscar sempre o aprimoramento moral e espiritual, cumprindo suas responsabilidades com amor, com justiça, com caridade, contribuindo para o seu próprio progresso e para o progresso da humanidade como um todo. Já no próximo item, Kardec vai nos falar sobre virtude. Destacando a importância da busca pela perfeição moral e espiritual também. Através do desenvolvimento das virtudes, Kardec define a virtude como um conjunto de qualidades morais que nos levam ao bem e ao progresso espiritual, incluindo bondade, incluindo honestidade, incluindo caridade, incluindo tolerância, entre outras mais. Ele nos fala que devemos ressaltar a importância de cultivar e desenvolver as virtudes em nós mesmos, superando as imperfeições morais e buscando uma melhoria constante. Nossas virtudes estão intimamente ligadas ao nosso cumprimento do dever, assunto anterior. Agir com virtude e realizando nossas responsabilidades de forma ética e coerente. Kardec enfatiza a necessidade de combater as tendências viciosas em nós mesmos, superando também as imperfeições morais e buscando melhoria constante. Nossas virtudes estão intimamente ligadas ao nosso cumprimento do dever. Agir com virtude é realizar nossas responsabilidades
de forma com muita ética, muita coerência. Kardec enfatiza a necessidade de combater as tendências viciosas, substituindo-as por virtudes que promovam um progresso moral e espiritual. Ele destaca Jesus Cristo, nosso Mestre, como um modelo supremo de virtude. Só Ele, exemplificando em sua vida as qualidades morais que devemos buscar desenvolver. Ressalta também que o cultivo das virtudes não apenas contribui para a evolução individual, mas também para a construção de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno, de um mundo mais harmonioso. Destaca ainda a importância de cultivar as virtudes como um caminho para a evolução espiritual e moral, claro, com a prática constante das virtudes para nosso aprimoramento pessoal. É quase que repetitivo, mas faz parte. Faz parte. E para a construção de uma sociedade mais ética e mais solidária. No próximo item, Kardec vai nos falar sobre a hierarquia espiritual, onde nos explica a natureza dos espíritos superiores e dos espíritos inferiores, suas características e influências na vida terrena, no nosso dia a dia. Explica que os espíritos superiores são aqueles que alcançam um nível elevado de evolução moral e intelectual. Possuem sabedoria, possuem bondade, estão comprometidos em nos auxiliar o progresso de nós seres humanos. Exercem influência positiva, auxiliando os indivíduos, auxiliando a todos nós, com bons pensamentos, com conselhos e inspirações elevadas. Já os espíritos inferiores são aqueles que não alcançaram um estágio evolutivo elevado. Podem manifestar características como ignorância, falta de luz espiritual, podem influenciar de maneira negativa, gerando pensamentos perturbadores em todos nós, instigando maus comportamentos, alimentando paixões inferiores, pode dificultar o nosso progresso moral. Mas eles também têm oportunidade de se elevar através de experiências e aprendizado. Que fique bem claro isso. Kardec enfatiza que tanto o espírito superior como o espírito inferior possuem o livre-arbítrio. Podem escolher influenciar de maneira positiva ou de maneira negativa nós, os seres humanos, de acordo com a sua evolução espiritual. Destaca também a importância de nós, médiuns, para que estejamos sempre atentos à qualidade das influências espirituais que recebemos. Devemos sempre buscar sintonia, claro, com os espíritos superiores, evitando assim o contato com entidades inferiores. Esse é o ideal. Destaca ainda a existência de uma hierarquia espiritual, baseada no grau de evolução moral e intelectual dos espíritos, destacando a influência que eles podem exercer sobre os seres humanos e a importância da busca por orientação e inspiração junto aos espíritos superiores para a nossa evolução espiritual. No próximo item deste capítulo 17, Kardec vai nos falar sobre o homem no mundo, abordando aspectos que envolvem a vivência terrena
e a jornada espiritual. Ele enfatiza que o homem está no mundo material para cumprir uma missão, buscando sua evolução espiritual através das experiências e aprendizados vivenciados aqui na Terra. Destaca que as dificuldades, os desafios, o sofrimento que nós enfrentamos, ou que os seres humanos enfrentam, fazem parte do processo de evolução espiritual, do nosso processo de evolução espiritual. Nós viemos aqui para melhorar, para progredir, não para recaída, muito pelo contrário. Fiquemos atentos nisso. Todos viemos aqui para progredir, sendo provas e expiações que passamos necessárias para esse progresso nosso, para esse progresso moral, principalmente. Ele discute sobre o livre-arbítrio da nossa jornada terrena, enfatizando a responsabilidade do homem em suas escolhas e ações, as quais vão moldar o nosso destino espiritual. Nos diz ainda da importância que as dificuldades, os desafios e sofrimento que enfrentamos fazem parte desse processo espiritual, sendo provas e expiações necessárias para o nosso progresso moral novamente. Discute também sobre o livre-arbítrio na jornada terrena, que é escolher o bom, o mal, o que é melhor, enfatizando a responsabilidade do homem, de novo, em suas ações. Ressalta ainda que o objetivo principal da vivência terrena é o nosso aprimoramento espiritual. Claro, buscando sempre o nosso progresso e a nossa evolução e elevação espiritual. Tem ainda a importância da convivência fraterna, da solidariedade e o respeito mútuo entre os seres humanos, promovendo um ambiente mais harmonioso. Apresenta a visão espírita da vida, a vida que vai além da existência material, enfatizando a continuidade da vida após a morte e a importância das experiências terrenas para esse desenvolvimento espiritual, para quando chegarmos lá, ser bem recepcionados. E no último item, mas também muito importante, Kardec vai nos falar sobre o corpo, sobre o nosso corpo, matéria, o qual não deve ser negligenciado, diz ele, mas colocado em perspectiva em relação à importância do aprimoramento espiritual. Ele enfatiza que o corpo é um instrumento do espírito, sendo necessário mantê-lo saudável, para que possa cumprir a missão desse espírito aqui na Terra. No entanto, o foco principal deve ser o desenvolvimento moral e espiritual. Kardec destaca a ideia de que o verdadeiro progresso não está apenas na busca por estar fisicamente bem, mas principalmente na busca pela melhoria moral, na prática do amor ao próximo, na prática da caridade, na busca da elevação espiritual. Destaca também a importância do equilíbrio
entre as necessidades físicas e espirituais, indicando que não se deve dar prioridade exclusiva aos cuidados materiais, em detrimento da evolução do espírito. O verdadeiro progresso está na harmonia entre esses dois, onde o desenvolvimento espiritual orienta e ilumina as ações físicas. Kardec enfatiza a importância de cuidar do corpo como um instrumento do espírito, mas coloca ênfase na necessidade de priorizar o desenvolvimento moral e espiritual como caminho para a verdadeira perfeição. Indo para o encerramento, quero expressar meu profundo agradecimento a vocês por acompanharem comigo essa reflexão desse importante ensinamento contido nesse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas palavras de Kardec. Ao longo dessa jornada, dessa noite de hoje, exploramos conceitos fundamentais que nos convidam a profunda introspecção e transformação interior. Relembramos aqui os 9 itens deste capítulo. Mergulhamos na compreensão da importância do amor, na importância da fé, na importância da caridade, na importância da humildade em nossas vidas. Fomos desafiados a refletir sobre nossas atitudes diárias, a compreender a verdadeira caridade moral, a cultivar a paciência diante das adversidades. Chegamos à conclusão de que o autoconhecimento é a busca constante pela nossa melhoria espiritual. São caminhos valiosos para a construção de uma existência mais plena e significativa. No entanto, a teoria por si só não é suficiente. O convite agora que faço a todos nós é para uma ação, para que possamos incorporar esses princípios em nossas vidas cotidianas. Então eu peço nesse momento, eu convido a todos nós, a todos vocês, a uma reflexão pessoal profunda. Perguntemos a nós mesmos como esse ensinamento ressoar em nossos corações e em nossas mentes. Que mudanças práticas podem ser implementadas para alinhar nossas ações com os nobres princípios que aqui discutimos? Vamos aproveitar um breve momento de silêncio para que possamos interiorizar essas ideias, permitindo que elas se manifestem em nossas vidas de maneira autêntica. Eu sugiro agora, nesse momento, que façamos um segundinho só de introspecção com nós mesmos sobre tudo que foi aqui dito. Esses foram os 15 segundos mais demorados da nossa vida. Agradeço novamente a presença de todos aqui e pela energia positiva que trouxeram para a minha palestra e para essa casa de luz. Que possamos continuar crescendo juntos espiritualmente. Lembro a todos que o aprendizado é uma jornada contínua.
E sinceramente já estou ansioso pela próxima palestra, o nosso estudo desta Casa de Luz. Que a paz e a luz do nosso Mestre Cristo Jesus estejam sempre conosco em nossa busca pelo entendimento e elevação espiritual. Que assim seja.